conhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres na TV. É sempre uma alegria estar com vocês e já começo pedindo para que você pegue o link da RS Play TV pelo canal 524 da Claro TV e compartilha com amigas, com amigos, ou então o link do meu Facebook, quem sabe você não assistiu o programa ao vivo e está assistindo pelo meu Facebook, compartilhe o link também. Nós vamos falar hoje sobre metas. Quantas vezes você iniciou o ano com um projeto de vida, com sonhos, com metas, objetivos? E daí quando chega lá no final do ano você vê que não realizou. Daí você faz outro projeto de vida, outras metas, outros objetivos e entra o ano e isso às vezes se repete por anos. E quem sabe você pode colocar a culpa no destino, dizer que não foi o tempo de Deus, colocar a culpa no marido, na esposa, na mãe, no pai, no governo, e esse é ano de eleições. Então, olha só, minha amiga, meu amigo. Esse ano nós temos muitos feriados, né? Estamos em um feriado. Então, nós temos muitos feriados, nós temos Copa do Mundo e eleições. Sendo que se diz no Brasil que só começa a vida de verdade depois do carnaval. Olha só, para mim, a vida começa todos os dias, gente. Então, tira essa crença, porque senão você relaxa. Daí você relaxa o mês de janeiro, que já passou. Relaxa o mês de fevereiro, que já estamos aí na metade, já passou da metade de fevereiro. Então, a sua vida vai começar quando? Em março? Você vai abrir mão de 3 meses da sua vida? Olha só, meus queridos, minhas amigas, a única coisa que vale mais do que a nossa vida é o tempo. Porque o que você faz com o seu tempo determina se você vai ter uma vida de abundância aqui ou uma vida de sofrimento. Então, escreve aí para você, porque eu já vou chamar os patrocinadores. Então, já pega a caneta, já pega papel e se você já tem aí na sua memória as metas que você não atingiu ano passado e as metas que você quer atingir esse ano, já escreve, porque hoje nós vamos falar daquelas metas que você escreveu, que você colocou no seu coração e que você quer realizar neste ano. E por que será que às vezes você se sabota? Então, fica aí com as nossas patrocinadoras, apoiadoras, que eu já volto com a minha convidada especial de hoje. Voltamos e eu trouxe novamente, hoje na realidade eu trouxe novamente as nossas convidadas do início do mês. Sabe por quê? Porque nós falamos no início do mês sobre comportamento, sobre emagrecimento, sobre cuidar da saúde emocional, cuidar da saúde mental.
falamos sobre quando eu e você, quem sabe, estipulamos metas muito altas e nos frustramos porque, na realidade, nós colocamos elas bem altas, que é para a gente se sabotar. Uma meta, minha amiga, a gente diz assim, ó, que ela tem que ser ecológica, ela tem que ser para o bem, ela tem que ser possível, mas ela tem que ser desafiadora e ela precisa depender só de você. Então, já fica aí essa orientação. E dentro de toda a necessidade de nós estarmos, enquanto Despertando Mulheres, que é um espaço de voz, de informação e orientação para as mulheres, eu hoje trago aqui de novo a Tiene e também a Letícia, que vai estar conosco no outro quadro, porque o tema, ó, é muito interessante. Tiene, vamos continuar falando, né, sobre aquilo que nós queremos para nós, seja na saúde física, emocional, no casamento, na profissão, né? Tu que é super jovem e já empreende em 3 cidades, né? Em 3 clínicas da Magras, né? Camaquã, Porto Alegre e Guaíba, né? Camaquã não é tão pertinho assim, então tu te vira nos 30, né? E o quanto é importante, né? Tu ter metas claras, o quanto é importante tu te manter fiel a elas, né? Então, seja muito bem-vindo e gratidão por estar contribuindo aí com as nossas amigas e amigos da audiência. Boa noite, obrigada por eu estar aqui mais uma vez, é um prazer. E eu acho que metas é algo que a gente tem que olhar todos os meses do ano. E no final do ano passado eu me deparei com todos os meus clientes, amigos, conhecidos, redes sociais, revisando, as minhas metas eram tais e dessas eu consegui cumprir só algumas ou nenhuma e algumas poucas pessoas conseguiram concluir todas. Mas aí vem sempre o questionamento, né? A meta ela é um desejo, ela é o nosso sonho, mas o que eu fiz para realizar? E na minha vida, na minha profissão, a meta do emagrecimento, de uma vida mais saudável, de uma vida mais leve, eu vejo muito as pessoas me atacam na rua e falam, Tiene, este é o ano que eu vou emagrecer, é a minha próxima meta. E eu vejo que as atitudes da pessoa não vão levar ela àquilo porque não há mudanças. Então, para toda meta, o padrão ouro para realizar é dentro da meta desenvolver também o que eu vou precisar para chegar lá. Muitas vezes chegar lá sozinha é mais difícil. E aí, então, talvez entender essa meta e ver se eu posso procurar algum auxílio vai me ajudar muito. Temos, né, mentorias, temos a Magras, onde a gente vai conseguir segurar a mão da pessoa e dizer, bom, este ano vamos juntas atrás da tua meta. Até porque são muitas as dietas milagrosas, ainda, né? Antigamente era muito mais. E ainda tem essas dietas milagrosas, tá? No Instagram, no Face, nas redes. E, às vezes, e eu vou dizer por mim, né? Eu já fiz dieta milagrosa, né? É uma prepotência nossa, né? Nós pressupomos que sabemos mais do que o profissional daquela área e que aquela receita mágica vai me dar o resultado que eu quero. E não, né? A gente precisa... Quando eu advogava, as pessoas iam no escritório e diziam, mas como, doutora? É muito simples. Eu digo, não é simples, né? Porque eu me especializei na área criminal, família e sucessões. Então, eles queriam que eu advogasse na trabalhista, né? Danos morais. Eu digo, não, cada um com a sua especialidade, que nem médico. Tu não vai tratar do coração com o ginecologista, né? Então, o quanto é importante, minha amiga, você procurar por ajuda. Às vezes, você pode dizer assim, eu não vou pedir ajuda porque eu vou incomodar a pessoa. Olha só, eu tenho falado sobre isso. Quando nós nos pegamos, muitas vezes dizendo, eu não vou incomodar, eu não quero incomodar, isso se chama, sabe o quê? Orgulho. Orgulho. É orgulho. A pessoa que não quer pedir ajuda é orgulhosa. Então, o quanto nós precisamos, sim, buscar pela ajuda das pessoas e das pessoas certas e nos lugares certos. Eu tenho visto muito, assim, nós falamos lá no primeiro programa, eu lembro, que tu falasse, né, quando a casa toda entra junto, né, num processo de reeducação alimentar, ou seja, o que for, é mais fácil, né? E daí eu tenho visto muito o quanto o ambiente, ele contribui
negativamente ou positivamente. Então, se você quer ter uma vida saudável, precisa buscar andar com pessoas que já têm essa vida saudável. Porque se eu quero uma vida saudável, mas se eu continuar saindo, né, vamos supor, com pessoas que só quer o cheeseburger, só quer o cachorro-quente, só quer a cerveja, todo final de semana, como é que eu vou atingir minha meta? Né? Não que você tenha que deixar de sair com essas pessoas. Saia, visite, chame para sua casa, mas não sai para comer toda essa comilança, porque o ambiente, a gente diz, ele sempre vai vencer. Jenny, vamos fazer um ping-pong? Vamos. Para eu ficar doutrinada aqui, né? Porque a gente conversa, a gente vai longe, gente, é muita coisa. Então, vamos lá. Olha só. Todo início de ano, vemos uma explosão de metas ligadas ao corpo, saúde e estética. Pergunta. Na tua visão, por que a maioria dessas metas não se sustenta ao longo do ano? E a gente já falou um pouco, né? É porque não tem as práticas, não se entende o que realmente eu preciso fazer para chegar lá. E a gente mesmo, quantas vezes já criou metas e não estava disposta a conquistá-las, na verdade? Porque dá trabalho. Se eu quero emagrecer, o que eu preciso pensar de início? Eu vou ter que mudar hábitos. Eu não vou conseguir emagrecer com os hábitos que eu estou. E aí tem uma questão, né, enfim, neuroplastia, o nosso cérebro está sempre lutando contra mudanças. Os primeiros momentos ali de uma reeducação alimentar, o cérebro está todo o tempo te dizendo, isso tu não vai sustentar, isso tu vai perder vida, isso tu vai perder qualidade de vida, tu vai perder prazer. Não é bem assim. Dali umas 2 semanas, 1 mês, 90 dias, o cérebro está muito feliz que tu conseguiu vencer essas barreiras. Mas a gente tem facilitadores para isso. Então, imagino que o primeiro é definir muito claro a tua meta e depois ver o que tu precisa para isso. E, por exemplo, hoje na Magras eu tenho um teste genético. Esse teste genético a gente consegue ver o que a Andréia pode, consegue e deixa ela mais saciada na alimentação, e a Tiene, que são coisas possivelmente completamente diferentes. Vamos pensar em ti no Armandinho, que dá para unir na mesma alimentação em casa, mas que a Andréia entende que para ela sopa não é janta e realmente não vai ser janta. E para mim não. E às vezes a gente se frustra, porque a minha amiga Andréia emagrece comendo sopa de noite ou qualquer dieta milagrosa e eu não, ou eu quero um jejum intermitente. Então realmente sozinho é uma prepotência e gera uma frustração. E daí a gente começa a se rotular. Eu não sirvo para isso. Quanto tempo eu já quis emagrecer, mas não é para mim. E na verdade não é que não seja para ti. Tu tá escolhendo caminhos errados e caminhos que te machucam, né? Tá agindo da forma errada. Exato. Vamos lá. Porque muitas dessas metas nascem da culpa e não da consciência. Tu entende dessa forma? A mulher promete mudar o corpo sem mudar a rotina. Vem ao encontro que tu estás falando, ó. Sem mudar a rotina, sem mudar a forma como ela se trata no dia a dia. Ela quer resultados rápidos, mas vive cansada, sobrecarregada, sem estrutura. A meta até é boa, mas não cabe na vida real que ela leva. Ai, gente, eu acho que isso aqui acontece muito. Ô, gurias, anota aí se acontece com você ou se você conhece alguém. Porque eu penso que isso aqui acontece muito. Muito, muito. Mas, primeira pergunta, o que é rápido? Tu engordou, sei lá, 10 quilos, 20 quilos, em quantos anos? Em quanto tempo? Tem quem tenha algum episódio e engorde ali em meses, mas é a grande minoria. Então, assim, o que é realmente... Tu quer eliminar os teus 20 quilos em 2 meses, em 3 meses? Mas se eu te falar que daqui a exatamente 1 ano, os 20 quilos que é o teu sonho, tu vai ter eliminado. Daqui a 1 ano, passa voando. Então, o primeiro passo é o que é rápido. Segundo, o que na tua rotina tu pode fazer? E aí vem o que a gente já conversou no outro programa. Eu vou fazer 7 vezes na semana academia. Eu vou me alimentar 100% do que a Nutri falar, não vou mais comer doce, não vou mais beber bebida alcoólica. A partir de agora, nem me convidem mais para sair, para comer o X, para comer o lanche. Daí deixa de ter uma vida social. Mas deixa por pouco tempo e quando volta, volta com tudo. E aí, mais uma vez, vem a frustração. Então, se tu conseguir... Eu, por exemplo, eu amo fazer atividade física. Mas no início da minha vida, há 4 anos, quando eu iniciei, eu faço um esporte que é mais intenso. Se eu fosse 4 vezes na semana, eu não tinha mais vida produtiva, porque eu estava muito cansada. Então, eu entendi, ok, eu consigo ir 3 vezes na semana e os outros dias, se eu quiser fazer alguma coisa, vai ser algo leve.
Então a gente tem que ir se conhecendo, não se punindo por não conseguir, porque eu tinha amigas que estavam indo 7 vezes na semana. E hoje eu sou amiga que consegue 7 vezes na semana, minhas amigas iniciando conseguem 2, 3. Então, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua rotina, a sua realidade. E respeitar é o que vai te levar para o resultado mais rápido. E é o mais rápido para ti, de acordo com a tua vida. E não de acordo com o que a gente espera. Hoje tem medicamentos para emagrecer. A Magras, inclusive, utiliza com acompanhamento médico, tudo muito regulado e seguro. Eles têm um emagrecimento rápido, de fato. Mas se tu não continuar trabalhando naquilo, tu também pode retornar o teu peso. Então, tudo é hábito, tudo vai ser comportamento no final. E vigiando, né? Vigiando. Eu digo, eu não posso sair da Magras, né? Então, assim, eu saí, o que aconteceu? Recuperei peso na enchente, né? E o quanto se manter ali, né? Eu gosto, é um ambiente legal, eu chego, brinco, converso, né? Tu te manter naquele ambiente... É o meio, né? Que te molda, né? É a energia daquele ambiente, as pessoas que estão indo ali, elas querem a mesma coisa, então é um encontro invisível, né? Mas é um encontro que está no ar ali de mesmos interesses, eliminar peso, cuidar da saúde, né? Melhorar a autoestima, né? Então, ali, amigas, o que está fervendo é isso. Agora, se eu estou indo lá, né, pro restaurante, pro barzinho, enfim... pensando no hambúrguer, no cachorro quente, na batata frita com bastante queijo por cima. Eu acho que eu engordo só de pensar. Eu também. Fiquei pensando, gente. Então, imagina, é um ambiente onde todos, né, estão atraindo, estão se conectando com aquilo ali. E a gente sabe que faz mal para a saúde e o corpo um dia vai cobrar o preço, né? Então, assim, eu não gosto de academia, né? Já fiz muito no tempo da aeróbica, eu fazia tal da aeróbica muito, jogava handball, enfim. Depois me acomodei e não fiz, mas porque na minha casa, na minha família, ninguém tem o hábito de fazer. E meu marido também piorou, né? Porque agora eu disse para ele, nós vamos fazer, Armando, 3 vezes na semana. Eu gosto de 3 vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Eu ainda caí na tentação, né, de dizer, tu queres fazer um dia, 2 ou 3? Mas não dá pra nada. Então, por que tu ofereceu? Eu disse, não dá pra nada. Eu falei assim, né, Armando? 1, 2 ou 3. Então 2, e se eu não puder, eu não vou. E se eu estiver viajando, eu não vou. Eu digo, tá, né? Mas, pelo menos 1. Já pra fazer um alongamento, né? Mas eu não gosto por quê? Porque eu não criei o hábito, porque o meu meio não tinha esse hábito, né? Então, hábitos saudáveis, né? Vamos lá, mais uma pergunta, tá? Vamos reforçar um pouquinho, porque a próxima pergunta fala, né, da rotina. Qual a relação direta entre a rotina desorganizada e dificuldade de emagrecer ou cuidar do corpo? Que a gente também já está mais ou menos pautando isso, né? E outras coisas, né? No outro programa a gente falou sobre criar processos, que facilita muito a vida. E quando a gente fala principalmente de alimentação, o processo da alimentação ele é muito importante. A gente acha que comer intuitivo é fácil, mas não é, a não ser que tu tenha muitos alimentos disponíveis, saudáveis na tua volta. Então, assim, a Magras criou alguns processos para os clientes e pensando que eu e tu somos clientes da Magras, a gente segue o mesmo... A gente tem a mesma Nutri, mas somos pessoas diferentes e com rotinas completamente diferentes. Então, a gente tem opções. Para quem quer cozinhar, tem mais de 300 receitas. Para quem gosta de tudo muito pronto... o app, né? A gente tem no app as receitas, maravilhoso. Para quem gosta das coisas muito prontas, a gente tem parceiros que conseguem vantagens em marmitas, congeladas. A gente tem produtos na Magras mesmo que te facilitam o lanche da tarde, que te... Mas a gente cria esses processos porque eu, por exemplo, não gosto de comida congelada, mas não me importo de comer a mesma comida a semana inteira. Então, toda segunda-feira... Eu chego em casa, cozinho tudo, organizo tudo, deixo salada lavada. E as minhas clientes que eu sinto que falam, a minha rotina é muito pesada, eu não tenho condições de fazer isso, elas vão ter que abrir mão de alguma coisa ou
eu não gosto tanto de comida congelada, mas então eu vou ter que ter umas marmitas lá à minha disposição, porque vai ser mais fácil. Ou, ok, a minha rotina está muito pesada, mas eu vou fazer algo bem simples. Vou botar no forninho legumes e uma carne. Porque se a gente não tiver esses processos muito definidos na alimentação, vai ser um problema. E a tua rotina, ela realmente, se a tua rotina é mais agitada, pior ainda. Mais processos tu vai ter que criar para... Porque daí tu chega em casa com fome, vou falar por mim, né? Esses dias chegamos em casa, já tarde com fome. Fazia muito tempo que não comíamos pizza. Daí o Armando, vamos pedir uma pizza? E é aquilo que tu estava falando, deixa um alface lavado, deixa uma comida preparada. Não tinha. Tinha beterraba para cozinhar, tinha batata. Que ia demorar. Não tinha um alface, não tinha. Daí eu tá, pede a pizza. Comemos a pizza, né? Ok. Sem culpa, eu digo, já que eu vou comer sem culpa. Ok, é isso aí. Mas o quanto, né? Às vezes a gente não dá bola, né? A Letícia fala muito de processo, a gente acha que é uma coisa enrolada, burocrática para empresário, e não é, gente. Olha só, é uma nova forma de comunicação para dizer que se nós nos organizarmos, nós vamos ter mais tempo para nós, para quem nós amamos. Porque pensa bem, você compra o pé de alface, rúcula, deixa no saquinho na geladeira. Todo dia tu tem que pegar o mesmo saquinho, tirar um pouquinho, lavar, fazer a salada. Todo dia. Você vai perder porque vai estragar, né? Mas se lavar tudo, eu tenho esse hábito. Eu lavo tudo e coloco nos potes. Se você lavar uma vez só, você vai gastar menos água, menos tempo. Tá pronto. Vai fazer isso uma vez só, né? Então, assim, tudo que você pode facilitar é melhor. Por quê? Porque vai E é no instinto, né? Não é tempo. uma culpa nossa, é no instinto. De fato, quando a gente olha um buffet, nossa pupila dilata, tem neurotransmissores que são liberados. Exato. Então, se tu tá com muita fome, tu chegou em casa e tu não tem nada à tua disposição, tu só tá pensando na pizza. Pode até falar, vamos fazer o que é mais fácil. Uma omelete com frango. Não vai nem se passar na tua cabeça. Depois que tu comer, que as coisas já estão mais tranquilas, daí... Tá, eu poderia ter comido. E comer com fome, como é ruim, né? Ir ao mercado com fome, comer com fome, né? Cai muita tentação, né? Sempre se come mais. As Nutris, elas criam, assim, estratégias para... Se tu tiver com muita fome, o que fazer, se alimentar antes de sair para um jantar, algo assim. Mas aquelas barrinhas são ótimas. E são gostosas, né? Sábado, porque é uma refeição mesmo. Sábado, nós saímos... eu e uma amiga, Tamara, fomos a Porto Alegre no evento da Amália, e o rapaz que, quando eu estou sem carro e o Armando precisou ir na praia, tinha reunião de condomínio, tem um rapaz que me carrega para tudo que é lado, que é de confiança, né, um Uber, tá. Daí teve um imprevisto, enfim, saímos 1 hora atrasados. Daí eu disse, eu tô com fome, tá começando a me dar fome, porque eu não almocei. E ele, eu também não. Eu disse, eu tô com fome, tá. Daí quando nós chegamos, ele disse assim, eu tô com fome, mas já chamaram aqui. Daí eu fui na minha pasta, eu tava na pasta do computador, tinha uma barrinha, né? Daí eu peguei e digo, toma. Daí eu disse assim pra Tamara, olha, isso não tá com prazo de validade vencido, porque eu tenho mania de jogar na pasta, né? Pra 1 hora de muita necessidade que eu tô fora. Aí eu disse, não, até dia 26 de fevereiro. Eu digo, pode comer, toma. Tá. Dei pra ele, descemos. Quando ele foi nos buscar, isso era umas 2 e pouco da tarde. Quando ele nos buscou era 8h30, acho 9 horas. Ele disse assim, tu sabe que eu comi e tomei uma água mineral. Eu não estou com fome desde aquela hora. Que boa, da onde é aquela barrinha, né? Daí eu disse, é da Magras, passa lá e pega na Magras, né? Vamos lá, pra gente encerrar o bloco aqui. Vamos lá. O corpo manifesta cansaço, excesso de peso, inchaço, falta de energia. E muitas vezes ele está gritando por cuidado e não por cobrança. Há o desejo emocional, há os desafios de se organizar e a mulher, então, não consegue se ajustar. Horários, escolhas, acompanhamento, tudo isso precisa mudar. E muitas mulheres se frustram, o que tu falasse, porque comparam o início delas com o resultado de outras, né? Que é o que tu estavas falando. Bom, a Magras, ela faz toda uma anamnese, né? Com a pessoa que vai lá.
Ela tem os procedimentos, né? Ela tem a Nutri, agora tem também o médico e um medicamento, se é necessário, né? Em casos necessários. Tem as barrinhas, tem um monte de produtos também, né? E todo esse acompanhamento com vocês quando precisa. Para finalizar o quadro, o que tu deixa de orientação para essa mulher que todo ano começa e para? Bom, eu acho que, olhando a nossa conversa, tem algumas coisas que ficaram muito claras. A meta seria emagrecer, ter hábitos saudáveis. A gente já viu que para desenrolar essa meta a gente precisa de um pouquinho de organização. A gente precisa, bem possivelmente, de ajuda de alguém que te entenda sem te punir, que entenda de comportamento, eu acho que é o principal. Então, acho que a gente já desenrolou a meta de emagrecimento e vida saudável em alguns itens. Talvez exercício físico, organização da sua vida, da sua agenda. Exato. Buscar por ajuda de um profissional, de quem pode conduzir. Exato, e de quem pode conduzir com afeto, acolhimento. E eu tenho certeza que tu desenrolando as tuas metas, tu vai chegar no resultado. E aí ficou o convite para conhecer a Magras, para entender como é que funciona a Magras, de que forma a gente vai te acolher lá, porque a nossa maior meta com Magras é emagrecer pessoas, é trazer qualidade de vida. E não emagrecer por um padrão, mas por qualidade de vida mesmo. É muito gostoso tu levantar da tua cama muito melhor. Então, a nossa meta também é te ajudar a desenrolar esta meta. Se estiver conosco, a gente pode entender cada pedacinho da tua vida e, assim, dentro do nosso papel, dentro do que a gente tem a oferecer, te dar o melhor. Gente, então encerramos esse bloco, né? E olha só. Cuidar de você não é um ato de egoísmo, não, viu? Não se sinta culpada, não se sinta culpado. Porque se você ama cuidar de pessoas, ama cuidar da sua família, como que você vai cuidar se você não está bem? Como que um doente vai cuidar de outro doente? Como que um cego vai guiar outro cego? Então é importante que você possa estar fazendo uma análise da sua vida. E eu vou puxar a brasa para o meu assado. Visite a Magras de Guaíba, que, né, todas elas com certeza têm uma equipe maravilhosa, mas como, né, gente, eu sou íntima de Guaíba, eu tô puxando aí a brasa para o meu assado. Visite a Magras em Guaíba, visite também no Menino Deus aqui em Porto Alegre e em Camaquã. E se disserem que assistiram aqui, eles têm um presentinho? Claro, tem presente e tem vantagens em valores também. Ah, tem plateia aqui, viu? Tem presente, tem vantagem em valores. Vão conhecer que vai valer a pena. Somos facilitadores dessas metas. Porque o propósito é ajudar, é orientar, contribuir para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Vamos ficar mais uma vez com os nossos patrocinadores e também com a doutora Luciane com o seu comentário sobre saúde e bem-estar no meio corporativo do Despertando Mulheres desta segunda-feira. Até daqui a pouco. Olá, eu sou Luciane Ramos, médica, estrategista em saúde corporativa. Eu atuo dentro das organizações, apoiando a melhorar a saúde da organização de uma forma geral. Atuo nas principais dores do meio corporativo: afastamentos, turnover, dificuldades de relacionamento, ações trabalhistas. Em breve, em maio de 2026,
o Ministério do Trabalho passará a exigir que todas as empresas tenham um controle sobre os riscos psicossociais. O que quer dizer isso? Que nós precisaremos estar olhando como o ambiente corporativo atua e interfere na saúde emocional do indivíduo. Para podermos fazer isso, as empresas precisarão avaliar de uma forma muito séria os impactos com relação à demanda, autonomia, apoio de gestores, apoio de colegas, comunicação e, a partir daí, desenvolver programas efetivos. Por que isso? Porque não há mais tempo, não há mais como sustentar o mercado e o trabalho da forma que está. As pessoas estão adoecendo, nós estamos adoecendo. E não é a culpa do trabalho. É sim um momento em que nós precisamos revisar a organização do trabalho, a relação do indivíduo com o trabalho e do quanto o mercado interfere na vida de cada um. E, a partir daí, desenvolver programas, melhorias e ajustes necessários. Eu atuo apoiando a empresa nos planos de ação, nos programas, através de estrutura, de ferramentas, de palestras, para melhorar o ambiente corporativo e, com isso, melhorar o resultado da tua empresa. Então, já retornamos e, como eu tinha falado antes, né, nós estamos aqui para falar como você pode organizar a sua vida. Às vezes não é falta de vontade, não é falta de vontade, por falta de vontade que você não emagrece, não é por falta de vontade que você não prospera financeiramente, não é por falta de vontade que o seu casamento não está melhor, não é por falta de vontade que você não alcançou as metas de 25, algumas delas, e não é por falta de vontade que você está encontrando desafios para já cumprir as metas que você se comprometeu lá em 31 de dezembro ou no dia 1º de janeiro. Na realidade, como bem nós temos falado aqui, a questão é comportamental, a questão é emocional. E você precisa fazer a sua parte. Nós temos falado muito aqui de se organizar, de se priorizar, de se permitir se cuidar, de buscar pelo ou pela profissional, né? Que seja um profissional, uma profissional competente, ética. E quando a gente fala de mentoria, é o meu caso, é o caso da minha convidada também, a Letícia agora. Quando a gente fala de mentoria, nós precisamos buscar por mentores que têm resultado naquilo que eles estão se propondo a guiar, né? Que nem eu disse antes, um cego não guia outro cego. Então, que você possa estar usufruindo de tudo que a gente entregou no mês de janeiro, tudo que a gente entregou agora, já, né, no mês de fevereiro, já passamos a metade de fevereiro. 6 meses, né, estamos fechando 6 meses aqui na RS Play TV. Sou muito grata a todas as parceiras, parceiros. Então, que você possa verdadeiramente se valer do propósito do Despertando Mulheres, que é de dar voz para mulheres e de orientar você, ok? Letícia, minha parceira de missão, então, né, para orientar essas mulheres e homens, né, porque elas vão aprender contigo e vão passar para o filho, para o marido, para a filha, para a vizinha, né? Então, seja muito bem-vinda novamente. Que bom que a gente ainda dentro do mês, a gente pôde, porque ainda está fresquinho, né, na memória de todos, para a gente continuar aí falando da importância, né, da tua área. Né? A Tiene estava aqui, a importância de buscar, né, por um profissional competente. Então, tu tem anos de experiência, né? E aquilo que tu trabalha, que tu é consultora e mentora, é algo que eu percebi, né, há pouco tempo, há poucos dias, que é algo universal. Tu aplica
na relação, né? Na relação com o marido, tu pode aplicar um processo. Qual é o dia que nós vamos sair só para nós, para jantar, para conversar? Com os filhos, no trabalho, em casa, na tua vida pessoal, né? E nós professamos a mesma fé e sabemos que o nosso Deus é um Deus de ordem e organização. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui, estou bem feliz com isso. Boa noite a todos. E realmente, se pegar só o exemplo da Magras, né? Tanto na empresa, na gestão da empresa, no atendimento ao cliente, trazer resultados, tudo isso é processo e os clientes da Magras também precisam atender os processos. Quando a Nutri lá dá uma receita, né, uma dieta, fala de exercícios, disso, daquilo, é um processo de emagrecimento. Então, tem a parte que a Magras faz muito bem, né, que tem equipe qualificada e tal, mas tem a parte, o percentual do cliente que precisa seguir um processo também. Eu já falei, né, que são coisas que a gente já faz, são coisas simples, outras talvez mais complexas, mas que estão com nomes bonitos, né? Checklist. Sabe o que é checklist? É a sua relação de supermercado, entendeu? Ou lista de verificação que o povo... eu gosto de checklist, né? Então, olha só, se criaram nomes bonitos para ações. Então, se criou um nome bonito para um processo, para uma ação, para uma atitude tua, para uma organização. E daí, às vezes, quero falar com você agora que é empreendedora, tá? Eu sei que você está começando a empreender. De repente, você vai numa reunião na associação comercial da sua cidade, você vai numa reunião, numa imersão, numa palestra sobre empreendedorismo, sobre business, e daí falam expressões tipo BPM. Você vai dizer, o que é isso? BPM, né? Daí você fica assim, essa palestrante está falando grego ou o quê, né? Daí me fala uma outra expressão assim também, estranha. PGQP, Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade. Esse aí tá mais, né? Esse aí ia na TV, a gente sabe, né? Lembra que mais? Setup, que tá frio. Não, gente, vai dizer que não. Não me chama de grossa, tá? Mas setup. Setup nada mais é do que preparar previamente aquilo que tu vai fazer. Por exemplo, quando eu vou fazer um bolo, verificar se eu tenho todos os ingredientes antes de começar a fazer um bolo é um setup. E quando está tudo organizado, registrado, é mais seguro para a empresa, né? Porque quando vai contratar outra pessoa, já está ali tudo definido como ela deve agir. Porque eu vejo, e vou dizer que eu já pequei nisso também, eu penso que a pessoa vai agir como eu. Mas ela não vai agir como eu. Eu sou proativa. De repente, quem está do meu lado não é proativo, né? Então, as pessoas nem sempre vão atender às nossas expectativas, não porque não querem, mas porque não foram treinadas, porque não é a sua competência. Hoje, né? tem as gerações que cada um pensa de um jeito. Né? A geração mimimi também, né? Como é que é a geração Nutella? Então, o que acontece também, Andréa, o procedimento documentado, ele é muito importante, porque quando eu não tenho isso, eu como empresária, eu fico dependendo de heroísmo das pessoas. Vem um cliente para atender, eu fico torcendo que a Andréa atenda bem ele, porque eu preciso que ela atenda, porque esse cliente é estratégico e tal. Se eu tenho um processo definido, eu, empresa, tenho o domínio do conhecimento e eu vou treinar toda a equipe vai atuar da mesma forma. E o que acontecia muito, e creio que ainda acontece, quando fica tudo na cabeça daquele colaborador, daquele gerente, daquele sócio e vai embora. Perde-se o conhecimento. Aí a empresa não tem a gestão do conhecimento. E às vezes tu precisa cobrir a proposta dessa pessoa que nem é tão eficiente assim, nem traz tanto resultado, porque ela tem um segredo de fabricação, alguma coisa que tá na cabeça dela, que eu não sei. Então, a partir do momento que a gente documenta esses processos, além disso, toda a documentação dos processos, eles são estratégicos. O que eu quero dizer com isso? Focado na estratégia da empresa. Então, vamos supor, fechei contigo lá uma consultoria. E aí tu tem, sei lá,
mentorias aqui em São Paulo, em outros estados, né? Tu está expandindo, tem uma equipe que te ajuda no comercial, no pós-vendas, no pós-mentoria, né? Em toda essa cadeia com o cliente. E aí, para garantir que todos eles, independente de onde estiver, eles vão atender conforme as suas diretrizes, a gente define políticas. Então, eu, Letícia, que estou, sei lá no Nordeste, vendendo mentoria para a Andréia, eu sei que ela quer que eu me comporte desta forma, porque está aqui o documento, eu fui treinada dessa forma. Bem isso. Todos os clientes vão receber o mesmo tratamento. Né? E isso também vai firmar a tua marca. Com certeza. Teu nome, né? Porque cada um fazendo de um jeito, perde-se a identidade, né? Com certeza. E eu vou para minha colinha aqui, gente, porque essa área não é a minha área, né, gente? Tudo bem que eu aprendi agora, que é organização, tá? Aprendi isso, tá? E em tua experiência, qual foi o impacto financeiro mais significativo que tu já viu após a otimização de processo? É o que tu estava falando, depende da empresa, né? Mas traz um case teu, assim, que trouxe, assim, um grande ganho, e como as pessoas, a maioria pensa ganho financeiro, né? Tem um caso para compartilhar conosco? Eu tenho vários casos. Tem de uma grande empresa que só com automatização, não é inteligência artificial, automatização, ou seja, geração de relatórios, interface entre as atividades. Antes, por exemplo, para importar um dado que vinha da área comercial para o financeiro, um rapaz ficava um dia inteirinho fazendo só isso. Aí nós automatizamos das 8 às 8h15, está pronto, com relatórios, com planilhas que se conversam e faz o input direto no sistema. Essa é uma grande empresa, ela teve em um ano mais de 2 milhões de reais de lucro. Olha o quanto ela vinha essa perdendo. Automatização. Nem é lucro, né? Ela deixou de gastar esse valor. Mas para o nosso público deixou de aqui, colocar no bolso. Deixava, 2 milhões por ano deixou. A partir da implementação das melhorias passou a embolsar. É o que eu falava, gente, ó, pequenos ajustes, pequenos movimentos que podem gerar grandes resultados. Mas de empresas menores, que é mais o nosso público aqui, né? De empreendedoras e pequenos empresários. Eu tenho um cliente que era uma loja de roupas. E aí ela tinha um estoque muito alto, um estoque de roupas e um valor muito alto de estoque. E aí esse valor a gente foi lá ver por que tem tanto estoque parado, por que está tudo parado. E aí nós, no mapeamento, identificamos que a compradora, ela comprava pelo feeling. Ou seja, eu acho que está vendendo mais isso, vou comprar. Não fazia pesquisa de mercado. E nem fazia gestão do estoque. Imagina o prejuízo que ela tinha com o estoque. Fazendo só esse trabalho de treiná-la e para que ela fizesse a gestão do estoque propriamente dita, a empresa teve um ganho de 60% na gestão do estoque. Ou seja, ela comprava, mais uma palavrinha, Kanban, que é a produção puxada, ou seja, ela só comprava conforme ia baixando o estoque, ela ia comprando, repondo para não deixar os clientes sem mercadoria. Tu sabes que eu sou filha de comerciante, toda a minha família, né, é empreendedor, empresária, de vários ramos, né, e meus pais, né, eu tenho empreendedorismo na veia, mas eu fui ser advogada, né, também é um empreendimento mais diferente. E o que acontece? Eu hoje analisando, né, nos últimos anos, analisando aí como que o pai fazia a gestão do negócio dele, né? Então, estoque, tudo bem, o pai tinha açougue, tinha mercado, a mãe tinha loja. Como é que se colocava, por exemplo, minha mãe na loja, como é que colocava o preço? Ah, tá, comprei esse óculos, paguei 50. Ah, eu acho que eu vou vender por 70, né? 75 acho que tá bom, né? 50%, 75. Só que ela não colocou ali a viagem, a embalagem, o imposto, o funcionário, a sala aberta, a luz, a água, né? Não colocou, mas eu 50%, né? Meu pai, né? Na atividade dele,
é muito pouco o lucro, muito pouco. A margem de lucro era, né, meu pai já é falecido, era muito baixa. Então, tu imagina, ele tinha outras atividades, né? Então, ele tinha ali que ele amava o açougue, mas ele tinha outras atividades, criava gado, tinha vários sítios, enfim. Ou seja, ele precisava também daquela atividade, né? Porque não administrava bem e com uma margem curta, como é que vai dar lucro? Então, virava aquilo ali, era um centro de negócios, vamos dizer, né? Ali circulavam os negócios. Mas, se botar na ponta do lápis, tinha prejuízo ao invés de lucro, né? Então, eu vejo hoje o quanto, né, evoluiu e o quanto a gente começar certo desde o início, Faz a diferença. né, vai fazer com que a gente ande direitinho, tenha menos prejuízo, tenha mais lucro, mais resultado positivo, o quanto profissionaliza, o quanto a gente trabalha com mais paz, né? E para esse início de ano, né, nós estamos, eu estou muito focada em falar sobre cuidar da saúde emocional. Uma vida assoberbada atrapalha, né? Atrapalha o sono, cortisol alto, mau humor. Não vamos dizer que nós não temos mau humor, porque nós temos sim, tá? Tu sai de casa, te estressa durante o dia, seja com cliente, com chefe, com colega, furou o pneu... Trânsito, né? Enfim, tu chega em casa de mau humor. Mas se a tua vida está organizada é uma coisa, se não está, é pior, né? É pior. Eu compartilhei com a minha mentora, Zora, ontem, né? Que ela abriu uma caixinha no Instagram. E eu já tinha dito para ela, o meu desafio hoje é que eu estou sem ninguém em casa para me ajudar, né? E ninguém fixo nas faxinas. Eu estou numa situação, né? E me tira tempo, porque eu me distraio muito em casa. Eu não posso trabalhar em casa. Então, para teres uma ideia, ó, o que eu vou contar não é para fazer, tá? Uhum. Mas é que eu digo que o que eu falo em cima do altar, da igreja, eu falo na minha casa, eu falo na rua, eu falo aqui, porque eu sou uma pessoa, eu não sou... Parênteses. Eu disse que esse episódio hoje era pra gente falar o que quisesse, né? Eu tava tão comportada, falta só 4 minutos agora. Tem gente que lá no Instagram, nos seus eventos, é santo, é de Jesus, faz o bem, né? É uma benção. E diz que é milionário e mora numa casa de milionário mesmo. Eu tô falando de uma pessoa que eu nem conheço pessoalmente, tá? Nem é daqui. Mas eu conheço uma familiar, que eu fiquei sabendo que é familiar, entendeu? Aquelas coisas assim, entre aspas, do acaso. E essas pessoas, esse casal, né, famoso, milionário, de Jesus, que faz o bem, cuida do emocional, do espírito e do físico, não ajuda a família, tipo pai e mãe, sogro e sogra, que passam por um desafio bem grande, sabe? Então, assim, ó, é uma coisa lá no Instagram e é outra coisa na vida real. Eu não, minhas amigas. Eu não, tá? E eu tenho 3 mentoradas que sabem disso, porque eu compartilho minhas fragilidades e o que eu sei, o meu método eu sei, eu tenho 100% de garantia nele, mas eu não sou perfeita também. Então, aquilo que tu tem para me ajudar, eu vou sugar de ti, tu tá aí aberto, quer me ajudar, me ajuda que eu te ajudo. A gente tem que ter essa humildade, né? Com certeza. Então, gente, eu sou eu em qualquer lugar. Então, eu vou contar uma coisa, não faça o que eu fiz, tá? Mas, eu tô apaixonada pela produtividade passiva, né? Tô apaixonada, tô estudando, tô apaixonada. Mas, eu, essa noite, fiz uma produtividade ativa, porque eu tô sem dormir, gente. Eu virei a noite, eu tô com a noite virada. Eu levantei ontem de manhã, tá? Saí bem cedo para a igreja e não dormi. Tô até agora, vou dormir depois que eu chegar em casa agora. O que eu quero dizer com isso? Por falta de alguém para me ajudar, ou eu ter um processo bem organizado de agenda, que eu preciso da agenda física, eu preciso anotar, eu preciso ver, eu fiz confusão na minha agenda, né? Então, hoje foi um dia, assim, que era um monte de coisa, eu marquei 3 coisas que eram no mesmo horário, assim, né? Então, tá. E o quanto, se eu desejasse
e decidisse usar a agenda do Google aqui na minha mão, ia ser fácil na hora eu abrir, que eu tenho ela aqui e já usei. As resistências, eu estou falando de uma vulnerabilidade minha. As resistências, quanto eu poderia ter aberto aqui na agenda e ter dito, ó, não posso, não vai dar, porque eu tenho isso e isso. Mas são resistências nossas. E o Despertando Mulheres é esse espaço. Gente, nós tivemos um programa aqui, acho que foi lá no meio de janeiro, que foi uma aula, foi uma mentoria, a aula que a gente teve aqui com a Denise, né, da Semijoias de Canoas. É uma aula quando a gente tem a Letícia, quando a gente tem a Tiene, quando a gente tem a Amália. É uma aula que a gente tem. Aproveita porque é gratuito, viu? Porque se investiu dinheiro, tempo para a gente poder adquirir conhecimento, para poder contribuir com a tua vida aqui nesse espaço. Então, encerrando, meu amor, temos 13 minutos, não 2. Encerrando nesse início de ano, né? Porque dizem que é só depois do carnaval, que é só em março, né? Mas, para mim, o ano começou no dia 1º de janeiro. Mas o que tu deixa de orientação? Deixa uma orientação bem forte para as mulheres sobre elas terem essa organização, priorizarem os processos, para elas poderem atingir aí aquilo que elas esperam, seus sonhos desse ano e conquistas. Ter consistência é uma delas. Saber onde quer chegar e começar pequeno. Clareza. Quando eu quero abraçar o mundo, eu não faço nada. Um passo de cada vez. Uma escadinha. Uma escadinha. Eu tenho que identificar primeiro, né? O conselho é ver aquele processo que mais te irrita ou te traz problema. Qual é o que mais me estressa? É fluxo de caixa, sei lá, ou fechamento do caixa, atendimento ao cliente, treinamento de colaborador, seja o que for. Pega este fluxo. Porque é isso que pode estar fazendo tu te sabotar, tá te trancando, daí tu não avança nos outros. Sim, vai postergando, que coisa, não quero fazer, não sei o que, e acaba muitas vezes minando a vontade de realmente progredir. Incomoda, né? Deixa a gente cansado, então faz isso. E aí, no outro programa eu falei ainda do post-it, né? Pega aqueles papeizinhos coloridinhos que a gente cola a pontinha, bota as atividades desse processo, todas as atividades. Eu gosto de fazer o exercício com as minhas mentoradas de programar um churrasco. Faz isso, né? Com o teu processo. Quais são as etapas e depois vai organizando, vai ajeitando tudo para te conseguir colocar em ordem aquilo. Só por, tecnicamente e historicamente, só por entender 80% dos seus problemas já são resolvidos, porque clareia. E eu que sou visual, mais ainda. Gente, estamos aqui então, encerrando. É muito conteúdo, é muita informação e não é troco de nada, né? Eu sou mentora de vida, a Letícia é mentora nessa área de processo e consultora e as meninas que têm vindo aqui também, cada uma na sua mentoria, na sua área. A Amália, mentora também na área do marketing digital, para você, mulher que empreende na área do marketing digital. E encerrando aqui, extrapolando, né, os nossos minutos. Que Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira, às 21 horas, com Despertando Mulheres na TV. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família.